Boa noite. Quando a gente estava louvando, não sei vocês, irmãos, mas hoje algo especial, apesar do Diogo desafinar muito. Aquela parte, porque ele vive, posso crer no amanhã. É literal isso na minha vida. Se o Senhor não existisse, se o Senhor, eu não tivesse a certeza. Se quiser diminuir a luz, aí fica à vontade. Eu tenho uma certeza que se o Senhor não estivesse vivo, se Ele não estivesse guiando a minha vida, meus passos, minhas coisas, eu não teria como crer no amanhã. Eu estaria sujeito aos meus planos, às minhas ideias, o que eu acho ser a minha capacidade de fazer as coisas, de planejar, as circunstâncias da vida, aqui que eu estaria sujeito, o que eu poderia ser vítima. É diferente de eu saber que o Senhor vive, que Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, Ele é meu Pai, Ele cuida das minhas coisas. Isso me dá esperança do amanhã, porque eu creio na bondade dEle. E a outra música que falou: longe de Ti, Senhor, não vale a pena existir. Distante de Ti, Senhor, não vale a pena existir. Eu não sei se você cantou isso da boca para fora, mas para mim é uma verdade absoluta. Se não for para viver longe do meu Deus, do meu Paizinho, eu não quero viver. Porque viver longe dEle é viver eternamente longe dEle. Não é só viver um dia longe dEle, é eternamente longe dEle. Esse é o risco que corremos quando queremos viver as nossas vidas, nossas coisas. Isso eu não quero. Eu prefiro ir embora. Eu prefiro não correr esse risco. Viver eternamente com o meu Paizinho. Isso é uma coisa séria, que vale a pena a gente refletir para na próxima vez que formos cantar e louvar a Deus, amém? Quero confessar aqui um negócio. Eu soube que a Nil ia trazer uma palavra de púlpito. Eu te peço perdão, Nil, que eu pensei, e se a palavra não tiver nada a ver com o que eu vou pregar? Será que vai me dar um vento contrário? Eu esqueci que existe o Espírito Santo. Porque se você falasse mais uns 30 segundos, eu não precisava pregar mais nada. Foi exatamente o que eu preparei para essa noite. A menos que você esteja espionando minha vida, foi o Espírito Santo. Amém. Eu quero trazer uma palavra para vocês hoje, meu irmão, que é exatamente um balanço de final de ano. Eu sei que essa não é a última pregação da igreja, desse ano, temos ainda outros domingos, mas é a minha desse ano. Então é hora da gente fazer um breve análise, né? um balanço, não patrimonial, mas emocional, sentimental, espiritual. E aí eu trouxe apenas 12 versículos. Hoje o louvor foi curto e a palavra também vai ser, a gente vai ter tempo no final para nos deleitarmos aqui com o Senhor. Sabe, irmãos, nos últimos, acho que 90 dias, 60, 90 dias, eu demiti 2 pessoas. A primeira foram 2 experiências difíceis, tristes, muito tristes. Antes de me converter, eu era um cara que isso para mim não queria dizer nada. Deus amoleceu muito o meu coração. Foram duas decisões difíceis, diferentes em todos os aspectos. O primeiro, garoto novo, com algumas limitações. Eu e o meu sócio ali, o tio, a gente falava, nossa, isso podia ser qualquer um dos nossos filhos. Um garoto, a gente olhava ali, vamos ajudar, tinha a visão de ajudar. Um garoto bom, tecnicamente bom. Quando ele entrou ali, eu falei, uma missão não só de trabalhar aqui, não de entregar o serviço dele, formar o caráter, obviamente, profissional dele, não só caráter, no que compete a nós. Mas ver ele debruxar, eu tinha esperança que vários feedbacks dados ele poderia reagir. A equipe ficou pedindo para eu cortar ele, sei lá, uns 2, 3 meses, e eu fiquei segurando. Mas chegou o ponto que não deu, não adiantava. Eu acho que ele reconheceu os problemas, mas eu acho que ele não queria sair de onde estava, ou não podia. Fui até o limite que era possível para mim ajudar, desligamos ele. Segundo, foi repentina, foi ao contrário, ninguém queria que ela fosse embora, só eu.
situações, por que eu estou contando isso? Porque eu estava olhando para aquela moça entrando lá no escritório todo dia, nos últimos 15, 20 dias, com a cara de infeliz. Não era triste e abatido, que é diferente, alegria, felicidade, tristeza e infelicidade. Ela estava infeliz, né? E isso refletia no dia a dia, no trabalho, na vida, em tudo, na vida da pessoa. E no assunto ali era no trabalho que ela tinha que entregar. E um belo dia, que foi na sexta-feira, do nada, assim, ó, Deus me deu a figura toda completa, assim, as coisas que foram acontecendo, e do nada, assim, rápido, eu falei, tem que demitir a moça. E aí eu cheguei no escritório, depois do almoço, chamei ela para conversar, falei assim mesmo, você está infeliz em trabalhar aqui. É isso, fui pontuando e falando as coisas. Falei, você merece, né? Você tem o direito e o dever de buscar a felicidade antes de qualquer coisa. E conversamos ali alguns minutos. Ela chorou tanto de alegria. Ela falou, olha, isso que você está falando, eu te agradeço muito. Eu fiquei. Era tudo que eu precisava ouvir. Porque eu falei coisas ali que o Senhor já tinha mostrado para eu falar para a vida dela. Não apenas a funcionária, era uma vida. Não que isso fosse pouco. E ali eu fui vendo o quanto aquela moça estava vivendo uma escravidão, nela mesmo, né? E assim, ela está tendo agora a oportunidade, e é isso que eu vou entrar agora, de começar a construir uma vida diferente. Uma vida em que você tire o medo. Ela estava ali por medo, por causa do dinheiro, do trabalho, do o quê. E queira ou não queira, muitas vezes o Senhor, nas nossas tribulações, o Senhor nos empurra para a gente crescer. Ele nos tira, muitas vezes, da zona do conforto. Componentes de uma vida emocionalmente rica. Sabem quais são os componentes de uma vida emocionalmente rica? Não é o conforto, não é a segurança, não é o dinheiro. São as lutas, provações e os desafios. Esses são os componentes básicos para uma vida emocionalmente rica. Aí você fala para mim, mas não é o Senhor, não é o Espírito Santo? E Ele gira em torno disso tudo nas nossas vidas. Depende de como nós reagimos a essas circunstâncias. Depende do que nós buscamos para as nossas vidas. Quando nós focamos nas lutas, quando nós focamos nas dificuldades, vira uma frustração só. Quando nós não deleitamos, porque você está me falando agora para me deleitar nas lutas? Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Tudo dá graças, tudo. Não está falando que só as coisas boas também dá graças, mas tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus para vós outros em Cristo Jesus. Existe um manual para a gente seguir, para a gente definir para onde que nós vamos. Se eu estou com medo de obedecer, eu vou todo dia ali, né, essa é a minha vida, aí você transfere para o que quer que seja. Eu vou levar essa minha vida de bate-ponto que eu estou fazendo aqui assim, porque se eu mudar disso, eu não sei, eu prefiro eu quero fazer assim, vou assim, e vou levar uma vida miserável, mas vou. Ou eu vou pedir demissão dessa minha vida longe do Senhor, ou eu vou pedir demissão desse estilo de vida que eu construí, eu aprendi até aqui, que me deu um conforto à minha alma. Eu vou deixar o Espírito Santo começar a falar o meu espírito, e através dessa escritura aqui, vou pôr à prova, vou tomar o risco de obedecer para ver o que acontece. Isso é a fé. Isso tem prova científica para dizer para você o que é fé. Essa palavrinha pequena que faz coisas tremendas em nossas vidas. Então eu tomo a decisão de, aqui diz para agradecer. Deus, está doendo muito, eu não estou entendendo, levei uma pancada, mas obrigado, Deus. Experimenta fazer isso. Deus, eu só estou te agradecendo porque a Bíblia fala para agradecer, é para obedecer, o que eu preciso, o começo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Esse é o circuito, saber se você ama a Deus, não é porque a gente veio aqui hoje, é se a gente guarda os preceitos dele e põe a prática com todas as dificuldades que nós temos, com todas as limitações, buscar obedecê-lo, primeiro. Uma decisão interna. E aí as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. Não que a gente faça isso buscando manipulação, porque Deus conhece o íntimo do nosso coração. Mas eu quero ensinar o meu coração assim. Eu quero ter um coração ensinável. Como disse Davi, um coração novo e um espírito reto.
Agora, qual o prazo para as tribulações, para as lutas, os desafios começarem a dar o fruto? Cada fruta, cada produto tem um tempo de maturação, nas nossas vidas também. Às vezes a gente pode atrasar, mas o atalho não é um bom negócio, não é um bom caminho. O povo, quando saiu da escravidão do Egito, tinha que passar por um deserto, não precisava ficar 40 anos. Aquilo foi fruto da desobediência, do coração duro. E eles falaram: vou botar esse povo no deserto para eu ver o que tem no coração deles. É no deserto que a gente é provado. A gente chega para o Senhor, talvez 99,99% é pela dor. Eu fui pela dor. Alguém deve chegar: não, Senhor, mas Deus, eu quero aqui. Poxa, que bom. Mas o deserto é o caminho para chegar a Canaã. O deserto é o caminho para ter uma nova vida com o Senhor, uma vida e vida em abundância. Todas as tribulações do mundo, mas é diferente. Não está mais sentado no meu eu, nos meus problemas, nas minhas angústias. Porque eu sei que Ele vive e eu posso crer no amanhã. É diferente o estilo de vida. Então o deserto é onde a gente é treinado. É o que Deus falou: eu vou ver o que tem no coração desse povo. Porque chegar a Deus quando está tudo bom é fácil. Mas e no deserto, quando o time está perdendo? Quando as coisas que a gente faz não dá resultado, quando está muito quente, quando a noite está muito frio, quando tem risco, você não tem para onde olhar, você não tem. Cadê minha proteção das minhas coisas que me dão segurança? Eu não tenho, eu estou aqui num lugar que não tem teto, estou na areia. O deserto é o lugar onde a gente é exposto da forma mais, talvez, cruel possível. A gente passa os momentos mais difíceis, as noites mais longas, mas é ali que começa a transformação, é ali que começa a Deus remexer na terra. A terra tem que ser remexida para ficar pronta a receber a semente, palavra, para poder ser tratada com a água, espírito, nutriente, no espírito, e um dia dar um fruto, transformar. Quando a gente vê, a nossa vida está diferente. Isso tem um caminho, isso tem um caminhar. Agora, será que a gente quer botar prazo? Tá bom, Deus, vamos por aqui. Se o Senhor fizer nesse tempo, se passar desse tempo, isso é manipulação, isso não é submissão e obediência. Quantas coisas nós já fizemos ou temos feito, agora, puxa, como é que Deus foi paciente? Ele esperou quanto tempo? O que Ele já fez? Para que eu esteja vivo. Aliás, nós estamos vivos, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Ele espera pacientemente, apesar de todo o poder, Ele é maravilhoso, Ele é Deus de amor. E nós vamos botar prazo para Deus fazer as coisas que eu quero? Melhor é andar na presença dEle. Romanos 12:12 fala um pouco sobre isso. Romanos 12:12. Hoje eu vim pronto, porque se eu der errado já está aqui. Regozijai-vos na esperança. Se tiver um pouco diferente da versão, não se escandalize. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança. A esperança, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Sabe quando as coisas estão difíceis, sabe quando você não está compreendendo, e aí eu preciso queimar o combustível chamado fé para andar mais um dia, e aí eu vou queimando a minha fé. Ela é a única coisa que me sustenta, porque eu estou precisando nesses dias de dificuldade. Você vai queimando ela, ela te empurra para frente, ela te dá força, a certeza do amanhã, ela te faz, ela consola, o Espírito Santo vem e consola, te dá a palavra, você recebe palavra que fala: nossa, isso eu precisava para mim, todo dia um pouco, e vai queimando a fé. E aí a fé vem por ouvir. Então, quanto mais eu estou passando assim, por isso que a gente fala, quando a gente está na luta, que a gente busca o Senhor. Depois, quando Deus dá, a gente some. Tem gente que é assim, não nós. Mas por quê? Quando a gente está ali gastando nossa fezinha todos os dias para continuar vivo, a gente precisa repor, como o nosso corpo físico. E aí a gente lê a Bíblia, a gente chega ao Senhor, a gente vai às reuniões: orem por mim porque isso, aquilo, orem por mim. Isso é bom e deve ser assim. Mas quão melhor será quando a gente continuar nessa cadência, buscando mais a Deus, né? Criou um ciclo, um caminho, de uma espiral que sobe, igual o asa delta aqui que o Glauco contou. A gente vai num estilo de vida diferente. Buscai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. O Senhor é galardoador de quem? Daqueles que o buscam. É um relacionamento de pai e filho. Sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Ou seja, a gente vai orar, eu tenho que ter paciência.
Alguém aqui já pediu paciência a Deus? Levanta a mão aí. Para eu orar bem por vocês, jejuar. Vocês sabem o que gera paciência? Hã? Cada vez que a gente pede paciência para Deus, Ele não vai dar um pacotinho de paciência. Ele vai te capacitar a desenvolver a paciência. Chama-se tribulação. Senhor, dá tribulação porque eu quero ter paciência. É isso que Ele está pedindo. Se você não sabia, agora fique sabendo. Por isso que nunca mais eu pedi a Deus paciência. Falei, Deus, eu estou muito paciente, tá vendo? Aquilo lá não conta, Deus. Já pedi perdão, aquilo lá foi mas eu sou paciente, Deus. Está tudo bem? Não me dá mais paciência. Porque tribulação, o fruto da tribulação é paciência. Como qualquer outra coisa. Você vai fazer, você quer passar numa faculdade, você tem que estudar. Você quer desenvolver um corpo para praticar um esporte, você tem que ter você tem que se aplicar ao treinamento. As coisas da alma também tem. Algumas coisas o Espírito Santo vai, mexe, por aqui, por ali. As outras coisas, a palavra vai nos limpa, vai transformando, entra no nosso DNA. É um negócio fantástico. Um livro que você lê com o Espírito, entra, transforma a mente, renovai-vos pela transformação da vossa mente para que poder experimentar. Antes fala para não se conformar com esse século. Ou seja, é um livro que entra na gente e muda. É muito bom. Então, cada vez que você pedir paciência, Deus vai te enviar a tribulação. E não adianta, ora por mim que eu estou subindo a tribulação. Não, não adianta. A gente vai ajudar a suportar-vos uns aos outros, né? Para passar por isso. O importante é, identificou o que é, sentar lá, fazer um souza, ou seja, a cura interior. Pode ser entre os irmãos, pode ser você só com o Espírito Santo, se você já tiver prática. Porque prática, isso não é receita de bolo. Mas é algo que a gente aprende e vai realizando. Sensacional. Então a gente vai caminhando para o nosso balanço. Como é que foram as coisas do ano? Que lutas eu passei? O que eu planejei? O que veio de novo? O que saiu conforme planejado ou não? E tem um negócio interessante no meio disso tudo, nas lutas que a gente enfrenta. Existe um troço chamado síndrome do e agora? Síndrome do e agora. Acontece mais do que a gente imagina. Sabe o que é isso? Imagina assim, uma pessoa infeliz, uma pessoa que leva uma vida pesada, não gosta do que faz, está sempre, mas ela traça uma meta e ela consegue, mas até chegar lá, com sangue, suor e lágrima, a pessoa depois que conseguir, depois que ela consegue, ela alcança, que realiza um sonho. Dizem que isso existe muito, mas muito, principalmente no meio artístico. Depois, e nos esportes também, se alcança um sucesso, bate a depressão, o cara fica deprimido, infeliz e triste, tipo, é a síndrome do e agora. Parece que foi pior ter conseguido do que foi a trajetória até lá. Porque enquanto ela estava na trajetória, infeliz, e eu vou dar um exemplo, futebol, ela tinha esperança quando eu chegar lá, eu vou estar feliz, eu vou conseguir. Só que o lá não existe. Não existe. Conseguiu algo, se que durante a corrida ela estava infeliz, pensando tanto naquilo, agora conseguiu, volta à infelicidade, volta a viver o que é a essência daquela vida. Daí a depressão, a tristeza, a decepção. O lá não existe. Ela achava que ia ser mais feliz quando chegasse lá, quando alcançasse o que estava do lado de lá. Mas a felicidade não está ali, não está nas circunstâncias. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se a gente é para ter bom ânimo nas lutas, a alegria também não está nas coisas que estão ao nosso redor, porque vai e passa, vai e passa. Vem e passa. É o que está dentro de nós, o que nós cultivamos, o entulho que a gente joga fora ou guarda. As coisas novas que a gente busca, as coisas novas vêm do reino. Justiça, paz e alegria. Não é tristeza. Alegria vem do Espírito. Você vai dizer para mim se eu estou o tempo todo alegre? No Espírito. Tem um momento que eu estou triste, eu peço a Ele, Ele me consola. Ela dá um troço chamado, fica anestesiado emocionalmente, né? Tem dias que está mais calado, mas é diferente do que eu sei o que eu vivia antes
de conhecer o meu amigo Espírito Santo, ele vinha habitar em mim. É diferente, por isso que eu posso crer no amanhã. Imagina uma partida de futebol. Vou dar um exemplo desse e agora. Imagina um time que tem como técnico o Tite. Aí o cara fica ali, na hora que ganha tudo bem, pombinho pra cá, pombinho pra lá. Na hora que perde, se lasquem aí que eu tô indo embora, que eu não quero que ninguém me filme com a minha cara. Agora imagina, vamos devagar aqui, divagações. Imagina que ele fica, você tem que fazer gol, você tem que fazer isso, ajudar que é bom nada, você tem que fazer aquilo. Vamos pintar uma figura negra pro cara mesmo sem ser, tá? Só ilustrativo, figurativo. Você tem que fazer gol, você tem que fazer, tem que ganhar, eu não aceito perder, eu tenho que ganhar, você, tal, isso, aquilo, outro. O cara entra em campo, num pânico. Imagina um cara entrar para jogar bola, tem que ganhar, pensando no medo, na infelicidade, tristeza, agonia, o que vai se eu errar, o medo. Lembra que o amor lança fora todo o medo. Aquilo não tem amor, aquilo tem medo, é uma vida calcada nisso aí. Agora imagina um outro time. Ele ficou lá. Imagina um outro time só com craque. Os caras que se divertem fazendo aquilo lá. Os caras craques, bons, sensacionais. Tem alegria de entrar em campo. E ainda tem como técnico o Jorge Jesus. Sensacional. Então, Ronaldinho Gaúcho, o cara entra, ele se diverte, faz gol e ganha. Estão falando da mesma coisa. Partida de futebol tem que entrar, tem que sair dos caras, tem que se desvencilhar dos oponentes, tem que pegar a bola, tem que voltar para defender, tem que ir para frente, tem que ver, tal, chutar, e tem que entrar ali, tem que bater na rede. A mesma coisa, que pode ser conduzido de uma forma ou de outra. Não é muito diferente de nossas vidas. Aquele cara que foi conduzido naquele primeiro time que eu falei para vocês, perca ou ganhe, o cara não vai estar feliz, pode ter um sentimento de alívio, que não é necessariamente felicidade. Mas aquele que entra para fazer, para tocar a vida, para fazer as coisas, buscando a alegria, como é que busca essa alegria? Espírito, não enchei-vos de vinho, mas em que há contenda, mas do Espírito. É possível. Eu não sabia disso. Antes de conhecer Jesus, eu bebia um pouquinho. Porque aquilo me dava alegria. Era um hábito. E aí mas duas coisas eu pedia para Deus no meu culto, sem saber que Ele existia, que Ele vivia, que eu poderia crer no amanhã. Duas coisas eu pedia para Deus. Ninguém sabia, nunca falei isso para ninguém, fala à vontade, mas até aquele dia eu nunca falei para Daniel nem para ninguém. Que eu conseguisse tomar 2 chopinhos sem ter que tomar um caminhão. Nunca fiquei caído na rua, nada disso. Tinha uma resistência absurda, porque eu comecei cedo. Mas que eu não bebesse daquele jeito, nem que eu fosse tão ansioso e nervoso. Vocês não têm noção do que eu era. Não dá para saber. Às vezes até fico pensando se eu era mesmo. Porque o Senhor transformou. E aí, quando Deus me deu uma libertação do álcool, foi uma coisa assim, de um dia para o outro. Literalmente. Eu falei, cara, como é que eu vou rir agora e me distrair, né? Cara, eu consegui. O Espírito Santo parece que transforma, ele transforma, ele faz coisas. Dê uma oportunidade para ele, busca ele, né? Pede para ele, é sensacional. É sensacional, é inexplicável mesmo, mas é sensacional. Então nós não precisamos sofrer do síndrome do e agora. A gente pode viver alegres, pacientes nas tribulações, dando graças a Deus por tudo, mesmo que esteja doendo. Não andeis ansioso por coisa alguma. Poxa, isso aqui está doendo, eu não estou, Deus, contei na minha última pregação, mas derramar diante de Deus com orações e ações de súplicas, e a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Ou seja, Deus vai fazer coisas que a mente não explica, ninguém vai explicar, e você vai viver em paz. É tão bom que fala, não, eu não vou me arriscar não, porque vai que não acontece. Eu vou ficar frustrado e daí eu vou para onde? Isso é falta de fé. Dá um passo para trás e fala, Deus, eu quero viver isso tudo, eu quero experimentar, mas me ajuda na minha pequena fé. Ele ajuda, porque Ele já sabe que a gente está na pequena fé.
Ele já sabe que a gente não está aqui, sabe tudo. É impressionante isso. Só que o diabo, ele amordaça para que a gente não fale, para que não se arrependa, para que não haja perdão, para que não haja mudança. E aí a maldade, que não haja em nós um coração mau, que é a parte do Deus vivo, a maldade é não confiar no Senhor. Então eu preciso me rasgar, dar um passo de fé. Vou pular, Senhor, me segura que eu vou, é para ir, eu vou mesmo. Vamos ver. Não vai se arrepender, eu garanto. Se você colocar diante do Senhor e der certo, eu rasgo minha Bíblia. Então a gente vai caminhando. E agora, para o finalmente, e por falar em fechamento de ano, de balanço, quem trouxer mais água aqui para mim, quando chegar lá no reino, vai ganhar 2 pedrinhas de ouro. Mas tem que ter fé. Obrigado. Valeu, Filipão. O negócio é o seguinte: uma empresa. Obrigado, filho. O que é uma falência? Quando uma empresa vai para falência, quando despesa maior que receita. Simples. Temos aqui um economista e um contador que não me deixa mentir. É uma coisa muito simples a falência. Então, seguidos exercícios negativos, né, prejuízo, caminho, pode ter fé que vai acontecer a falência se continuar nesse caminho. Antes de uma RJ, antiga famosa concordata. Uma empresa funciona assim. Mas na nossa vida emocional, pessoal, obrigado, Guido. Vai ter que dividir o ouro com o Felipe quando tiver. A nossa falência emocional, vamos chamar de receitas de experiências positivas. Experiências positivas são nossas receitas. E experiências negativas são as despesas. Ao longo do tempo, a gente está vivendo a idade, a gente já teve a idade, o mundo viveu da depressão, agora está da melancolia, está aprofundando o problema. As experiências negativas, se elas forem maiores, mais fortes, mais constantes do que as positivas, levam à falência emocional. O cara vai se prostrando. O que a gente precisa fazer? Efésios 2:10 diz o quê? Isso foi a Mica. Efésios 2:10. Eu vou ler. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu vou ler de novo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Jesus falou o seguinte: aquele que quiser guardar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, salvá-la-á. Então a gente tem que escolher: eu quero perder a minha vida guardando ela. O que quer dizer isso? Eu quero fazer do meu jeito. Até hoje eu aprendi assim, tenho medo de me machucar, tenho medo de e se e não sei o que tal. A minha vida, o que eu aprendi, é o que eu sei, pode ser até coisas boas, mas eu guardo, mas não vou obedecer a Jesus. Eu não vou obedecer o que a palavra está me desafiando a isso aqui. Eu não quero. Jesus falou que você não pode fazer isso. Pode, você só vai perder. Só isso. Aqui, durante o caminhado, vai sofrer, vai viver aquela parada desalinhada que a gente estava falando ali na frente da infelicidade, e vai perder eternamente sem obediência, a gente não vai viver com ele. Mas vocês falam o seguinte: não, eu penso assim, eu aprendi assim e tal, mas eu abro mão do meu eu quero ser ministrado, eu tenho um coração ensinável, eu quero que os irmãos me ensinem. Eu gosto, eu adoro isso, receber feedback. Quando eu não recebo, fica muito tempo sem receber, que eu sei que eu faço coisa errada. Eu fico pensando, cara, será que eu estou causando uma impressão errada para os irmãos que não querem falar, não querem me exortar em alguma coisa? Eu fico preocupado. Eu fico. Porque eu erro muito. Então, assim, quando a gente está vulnerável a abrir mão das nossas posições por causa de Jesus, por causa da palavra, para ser sal, para ser luz,
Para que nós estamos vivendo? Para a minha satisfação, para a sua satisfação, ou para o reino? Ou para levar o amor de Deus? Ou para resgatar almas? Ou para resgatar vidas? Ou para levar paz? Isso te motiva a viver, além das realizações? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é isso que ele faz. Ele vai buscando. O diabo é egoísta, aquele que só pensa nele. Aí nós temos que decidir a quem nós vamos seguir, a quem nós vamos obedecer. É impossível obedecer a dois senhores. Mas voltando, a gente está passando naquela situação de experiência positiva e negativa. Eu preciso fazer o balanço. Eu tive um professor de contabilidade, eu fiz administração, mas ele era de contabilidade. Ele falava assim, aí no semestre, né, o negócio era o seguinte, chegar no final, a prova final era fazer um balanço patrimonial, que receita, débito e crédito, ativo e passivo tem que bater, né, escola? Tem que ser certinho. O professor falava, olha só, pessoal, aí dava né, as questões, tem que fazer o balanço, ativo e passivo tem que bater igual, mas se não bater, ele falava assim, não tem problema nenhum, é só botar assim, ó, saldo a verificar no próximo semestre. Não passava. Tem gente que decide se a gente quer passar de ano ou quer ficar naquele reme-reme. Não, eu quero entender, quero aprender e praticar. Mas aqui está dizendo que Deus nos preparou para as boas obras que Ele preparou antes da gente nascer, de antemão, para a gente andar nelas. Quantas pessoas será que já nasceram no mundo? É fácil saber qual é a população atual, só dá um Google aí. Mas quantas pessoas já nasceram no mundo? Desde Adão não nasceu, mas depois dele para cá. Hã? Quantas bilhões de pessoas? A gente não sabe, né? Esse número. Não tem como saber, eu acho. Você já imaginou? Todas essas pessoas, e ainda quantas mais tem para vir pela frente, Deus de antemão já preparou os caminhos, como que deveriam, os planos de Deus para todos eles, para todos nós. Deus não é possível. Deus não é a gente, Deus não é homem, Deus é Deus. Esse banco de dados dele é sem limite. Sensacional, ele já preparou. Preparou, isso no original diz o seguinte, criou, chamou a existência, como em Gênesis 1:1. Ele criou as obras, ele fez o desenho para a gente viver. A gente vive se quiser, porque ele deu o livre-arbítrio. Se quiserdes e me ouvirdes, vai acontecer o quê? Comereis do melhor dessa terra, uma vida em abundância, se quiser. Então, assim, as experiências podem ser positivas e negativas. A receita pode ser maior ou menor que a despesa. No caso de uma empresa, você tem que tomar medidas sérias e severas. Tem que, obviamente, se não está no pré-operacional, está aquelas coisas mais difíceis da vida e tal, chega ao ponto de equilíbrio, parará, é uma coisa. Mas se aquilo é uma coisa constante, você tem que cortar a despesa, você tem que arrumar um jeito de aumentar a receita, enfim, sentar para ver teu negócio. No nossa situação aqui, eu preciso aumentar as experiências positivas e diminuir as negativas. A receita está aqui em Efésios 2:10, andar no caminho que Ele criou. Se eu andar nas obras, no caminho, da forma como o Senhor criou para mim, abrir mão da minha vida por amor a Ele, obediência, eu vou começar a aumentar as minhas receitas. As margens de erro vão diminuir, os problemas, as aflições vão diminuir a importância, o impacto negativo na minha vida. Eu vou saber, o perdão, foi falado aqui do perdão. Cara, quando a gente não perdoa, a gente anda na rua arrastando uma âncora. O perdão é o troço mais egoísta que existe. Que você recebe aquilo, vai fazer o bem para você, para outra pessoa, se você der ou não der, mas você vai ficar livre. E você não dá perdão. É uma expressão, uma vez eu escutei de uma pessoa, o seguinte: é igual você beber veneno achando que a outra pessoa vai morrer. É isso. Com essas coisas eu vou equilibrando o meu balanço emocional. Eu vou construindo um estilo de vida que me dá paz, me dá equilíbrio. Paz. Afinal de contas, nós somos chamados para viver fazendo as obras de Deus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança. E se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, qual é a natureza de Deus? Se eu fosse perguntar aqui, quem quer ser filho do diabo, levanta a mão aí.
Quem aqui quer andar com o Senhor, que é filho de Deus, quer estar com Deus um dia eternamente na glória? Levanta a mão, quem quer estar com Deus? Então, ser filho de Deus, andar com Deus, é ser semelhante. A gente precisa absorver isso aqui, a natureza dele. Deus é... Como é que é a natureza de Deus? O Pai nosso que está nos céus perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos. Isso a gente fala. Ou seja, a gente vai perdoar, Nil, à medida que a gente quer ser perdoado por Deus. A gente vai abençoar à medida que a gente quer ser abençoado por Deus. À medida que a gente julgar, vai ser julgado. A gente quer ser generoso à medida que a gente quer receber a generosidade de Deus. À medida com que me diz, será medido. A gente segura mais do que é justo, não vai receber. Princípios espirituais. Só que a gente está preocupado primeiro, não. O que primeiro vem para mim? Amigo, para um negócio que a gente está falando, começar a dar receita e dar resultado, você tem que investir, né? Então, isso que eu vou começar a fazer, pegar esse estudo e com dificuldade aplicar na vida, chama-se investimento. É mais fácil ficar em casa, ficar quieto, andar no meu automático e fazer outra coisa. Agora, na hora que eu quero andar com diligência para plantar e colher, eu tenho que investir. Isso é o reino. Então, balanço, final de ano chegou. O balanço vai ter que ser assinado, vai ter que ser apresentado, e agora é a oportunidade da gente rever como foi, reorganizar o plano de negócio da nossa vida e virar o ano, que não é o ano novo, não é pular na ondinha, não é uva, não é nada disso que vai mudar, chama-se investimento, obediência no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar aqui o grupo do louvor. Pode vir, Diogo. Ela é só o Diogo. Não, estou brincando. Depois eu explico porque eu fiz essa brincadeira. Eu queria que ele cantasse aquelas duas músicas que eu falei para você, Diogo. Distante de ti, Senhor. Quer que eu te ensine a cantar? E porque Ele vive, tá? Eu tenho que pegar no pé muito do Diogo. Ele já fez muita arte comigo, com o Serginho lá em casa, quando eu era criança. Eu sofri muito. Agora é minha vez. Sabia, Sara? Esse teu marido? Irmãos, eu quero orar por vocês, porque chegou o final do ano, está chegando. E Deus tem coisas novas. O que Deus tem falado para mim, para essa igreja, Nil, foi tudo absolutamente com o que o Senhor tem falado. Eu fiz as minhas anotações de algumas coisas. Deus faz muito isso comigo. Vai chegando no final do ano, Ele vai me dando coisas assim para eu compartilhar com os irmãos aqui da igreja. Impressionante. Hoje eu tinha anotado tudo. Uma das coisas foi vinho novo, e odres tem que ser novos para que nada se perca. Deus está trazendo vinho novo, mas a gente precisa providenciar os odres novos para que não se desperdice e ele estoure. Vocês conhecem essa história. Mas eu queria orar. Depois nós vamos louvar a Deus com esse entendimento do que nós queremos guiar nossas vidas. E aí eu vou chamar as pessoas que venham orar aqui na frente. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, que o Senhor proporcionou aqui desde o começo. Podemos ver que Teu Espírito Santo, Pai, se move no nosso meio. Podemos ver, Pai, que Teu Espírito Santo está preocupado, Pai, está atencioso, Pai, está diligente, Pai, em coisas novas, em reorganizar nossas vidas, em transformar nossas vidas e nossas mentes. Pai, obrigado por isso, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor derrame agora paz a quem está precisando de paz, Senhor. Eu peço que o Senhor derrame alegria, Pai, quem esteja com o coração apertado. Liberdade, Pai. Liberdade para aqueles que estavam com o coração cativo agora. Todas as correntes sejam quebradas, destruídas agora em nome de Jesus. Eu vejo corações que estavam com correntes em volta, são
em volta são quebradas agora, em nome de Jesus. E a paz de Deus, que permite que a gente descanse nele e dê um sorriso diferente. Se você conseguir, dê um sorriso diferente para o Senhor de gratidão nessa noite. Porque assim como você se alegra em ver seu filho feliz, mesmo com as lutas que ele passa, assim o Senhor se alegra em nos ver felizes, porque demonstra a nossa confiança nele. Ô Pai, eu ministro aqui o teu espírito de alegria, espírito, Pai, de perseverança, de fé, que possamos virar o ano, Pai, cheios de boas expectativas, Senhor. Cheios, porque mesmo que venham as tribulações, Pai, mesmo que batam, Pai, nós sabemos que o Senhor vive e por isso podemos confiar no amanhã, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar para já estar aqui na frente. A gente vai louvar, não vamos fazer nada mecânico, sabe, Gil? A gente vai começar a louvar e o pessoal vai vindo para receber oração, depois a gente vai subir para dar os eventos finais. Eu queria chamar aqui na frente a Luna Lopes, com o grupo de ministração, que vão orar por nós, por vocês aqui na frente. Venham se posicionando aqui, por favor, e vamos louvar a Deus. Amém? Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo vai estar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei seguro, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Preciso de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro precisa de ti. Preciso de ti. Preciso de